Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Viva São Judas Tadeu, viva São Simão. Hoje é uma festa, dia 28 de outubro. É tempo de esperançar, né? Para quem está assistindo a live e não sabe, né? A nossa paróquia é literalmente vizinha da paróquia de São Judas Tadeu aqui. São Judas Tadeu fica no Cosme Velho e a Cristo Redentor fica em Laranjeiras. Existe já uma segunda paróquia de São Judas Tadeu, na Zona Oeste, né? O pároco lá da paróquia na Zona Oeste é o padre Roberto, e o pároco aqui na paróquia do Cosme Velho é o padre Diegues, né? Então hoje nós temos pelo menos duas festas, né? E estamos aí, duas paróquias em festa, né? Tem um monte de pessoas que São Judas como seu padroeiro, né? Tem os seus santos de devoção. Oi, Diane, paz e bem. Então nós estamos aí para fazer a nossa reflexão de hoje, nesse dia de festa, né? Para a gente poder aproveitar, né? Eu tô aqui na minha sala, né? Essa sala não dá para trancar a porta, então tô de máscara, né? Vamos acompanhar as coisas para a gente poder esperar um pouquinho o povo chegar e a gente celebrar. Paz e bem, Diane. Né? Então vamos dar um tempinho, né? E hoje é interessante, a gente vai fazer uma leitura do Evangelho. É bom que a gente vai trazer uma certa reflexão, né? Tem algumas coisas que valem a pena ser mostradas aqui, né? Uma certa reflexão vale a pena fazer, né? E eu quero aproveitar, né, para a gente, vamos dizer assim, trazer uma coisa a mais, né? É interessante, pouca gente sabe, mas é interessante. Eu vou falar isso uma segunda ou uma terceira vez ainda durante essa live. São Judas é celebrado pelos católicos, é celebrado pelos ortodoxos, mas é também celebrado pelos anglicanos, pelos luteranos. Eu não sei se ele é celebrado pelos metodistas, mas pelos anglicanos, pelos luteranos, eles são. Eu acho que é importante a gente lembrar isso, por quê? Porque algumas pessoas ficam falando, não, porque os protestantes não têm santo, eles não gostam de santo, essas coisas. Isso não é verdade, né? Vamos evitar da gente ficar fazendo esse tipo de generalização, né? Porque isso só serve para causar divisão, né? E quem segue Jesus não está preocupado em criar divisão, né? Então a gente tem que ser muito honesto nas coisas, muito cuidadoso. Oi, Maria Alice, paz e bem. Para a gente não gerar um falso, né? Normalmente, se fosse um dia normal, né, a gente estaria, por exemplo, lá na paróquia de São Judas Tadeu dando apoio, né? Normalmente, inclusive, para nós é feriado. Oi, Djalma, oi, Doraci, paz e bem. A Maria Alice também já está dando um viva aí. Eu dei um viva logo no início.
Normalmente, inclusive aqui no Instituto é feriado, mas esse ano não foi, né? Para a gente poder, eu até teria participado, mas aí eu estou trabalhando, fica difícil, né? Daqui a pouco a gente vai começar a live, né? E aí a gente vai ver algumas questões interessantes sobre a festa de hoje, que a gente sempre celebra. Todo mundo se lembra de São Judas, mas tem Simão também, né? O Simão, que a gente vai ver que Simão é esse, né? Bom, vamos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Bom, a reflexão de hoje, ela tem uma série de elementos, nós vamos trabalhar cada um deles, para que a gente possa aproveitar. Primeiro, é muito comum em Lucas a figura de Jesus rezar, e depois de rezar acontecer alguma coisa importante. Né? Lucas, de todos os evangelistas, é o que mais mostra essa relação. Jesus foi rezar, quando voltou, chamou os apóstolos. Jesus foi rezar, quando voltou, esbarrou com a mulher adúltera. Jesus foi rezar quando... Isso é uma situação comum no Evangelho de Lucas. Então, quando vocês verem no Evangelho de Lucas que Jesus foi rezar, ou Jesus estava rezando, já fiquem de olho no que vem depois, porque alguma coisa interessante vai acontecer. É que Jesus desce, né? E ele chama os seus discípulos e escolhe 12, né? A simbologia dos 12 é bem conhecida. Eram 12 tribos de Israel. Jesus chama 12 de seus discípulos. Então ele está, por assim dizer, fundando uma nova nação. Essa é a visão que a maior parte dos teólogos tem sobre isso. E o nome apóstolos significa aqueles que falam por. Apóstolo é aquele que fala por. É por isso que Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo, porque ele fala por Cristo. Mas aqui, nesses nomes, nós temos algumas coisas interessantes, né? Primeiro, vocês vão ver que Jesus chama muitos irmãos, né? Mas alguns têm algumas coisas interessantes. Por exemplo,
Simão e André. Esse primeiro, Simão, a quem impôs o nome Pedro, ou seja, esse é Simão Pedro, né? É o Pedro. Observe que Pedro é irmão de André. Se vocês verem a relação dos papas com a Igreja Ortodoxa, né, principalmente o Papa Antioquia, né, e o primeiro a fazer isso foi o Papa Paulo VI, quando ele se encontrou com o Patriarca de Antioquia, ele vira, abre os braços e fala assim: irmão, há quanto tempo não nos vemos? Porque a Igreja Ortodoxa, ela é criada a partir de André. E a Igreja Católica é criada a partir de Pedro. Então é muito interessante porque essas duas grandes igrejas são criadas a partir de dois irmãos. Notam que coisa interessante? Aí depois ele vira e fala assim: Tiago e João, né? Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé. E aí é interessante porque logo em seguida aparece um segundo Simão. Simão, chamado Zelota. Aqui a gente tem que prestar atenção. Por quê? Vocês se lembram do João Batista, primo de Jesus? Você chamava ele de João Batista não porque Batista fosse o sobrenome dele, né? O sobrenome dele era Bar Zacarias, porque o pai dele era Zacarias. Batista tem a ver com o partido dele. Ele era do partido dos batistas, né? Ou seja, ele era de um grupo que existia na época, um grupo muito religioso que acreditava que você poderia obter a salvação através do batismo. Então ele batizava. E o batismo naquela época era mais ou menos a nossa confissão hoje em dia. Mas esse Simão era do partido dos Zelotas. Bernardo, quem é esse partido dos Zelotas? Os Zelotas eram um grupo, era talvez o grupo mais político de todos os partidos que existiam na época, porque os partidos misturavam muito a religião com a política. Mas os Zelotas eram o grupo mais político de todos. E eles tinham uma grande característica. Eles eram totalmente opositores dos romanos, né? Na verdade, os zelotas seriam chamados pelos romanos de terroristas, mas por muitos judeus eles seriam chamados de resistência, né? Os zelotas seriam mais ou menos a resistência francesa, a resistência italiana, né? Aqueles que enfrentaram, né, os partisanos também, né, que enfrentaram, na nossa época, enfrentaram o nazismo, na época do fascismo, né, e na época de Jesus enfrentaram o Império Romano, né? Mas os romanos chamavam eles de terroristas, de assassinos, é normal. E o outro aqui que é interessante, que eles falam assim: João, filho de Judas, filho de Tiago, para diferenciar de quem? Judas Iscariotes. Havia dois Judas, né? Um era Judas Iscariotes, o traidor, e o outro era Judas, filho de Tiago, né? Essa coisa é importante, né? Inclusive, um dos motivos que São Judas Tadeu é chamado o santo das causas impossíveis é que durante muito tempo ninguém rezava para São Judas, porque achavam que Judas Tadeu é esse filho, tá? Como eu havia falado, eu vou repetir, o interessante é que tanto Simão
são celebrados não só pela Igreja Católica, como a Igreja Ortodoxa, a Igreja Anglicana e a Igreja Luterana, né? São santos que são celebrados, lembrados, não só pela Igreja Católica, como pela Igreja Ortodoxa. Nós temos vários casos desses, e por duas igrejas protestantes, tá? Mas tem mais coisa aí. Porque observa bem, eles falam que os discípulos se encontravam e que havia uma grande multidão de onde? Prestem atenção. De toda a Judéia e Jerusalém, da região de Tiro e Sidônia. Por que isso é importante, Bernardo? Primeiro, a região da Judéia é a região mais ao sul, tá? Essa região é o que a gente chama de Israel. Quando a Bíblia fala de Israel, ela está falando daquela região geográfica ali de Israel. É a Judéia. Jerusalém fica mais ao centro daquela região e já não era considerado o território do povo de Israel. Né? E Tiro e Sidônia são locais ali perto que não tem nada a ver com o povo judeu. Era região de pagão, né? Assim como a região mais norte, a Galileia, também era uma região de pagão. Então observa bem, aqui os discípulos não vêm só do povo de Israel. Quando Jesus anuncia os seus discípulos e diz: estou criando uma nova nação, um novo povo, um novo Israel, ele está dizendo claramente que os seus discípulos não são só da região de Israel, não são só da região daquela população escolhida anteriormente. Que esse nova nação, esse novo povo, não é só da antiga aliança, mas de uma nova aliança. De um grupo que será muito maior do que o anterior. Então, esses discípulos são, na verdade, uma multidão que receberão todas as graças. Eles serão curados das doenças, os espíritos impuros serão retirados deles. Jesus vai ao mundo e eu não faço distinção de pessoas. Eu não separo aqui o meu seguidor do bem e o seguidor que não é do bem. Não, qualquer um é meu seguidor e todos são iguais. Todos recebem a mesma promessa e a mesma graça. Eles não fazem aqui uma separação, né? Porque existe até hoje quem ache que a promessa está compartimentalizada. Olha, esse grupinho aqui tem direito, esse outro não tem. Quem está aqui está salvo, quem não está, não está salvo. Sabe, essa visão é o oposto do que Jesus colocou. O que a gente está vendo aqui é que aqueles que sequer são vamos dizer, do povo escolhido, podem receber as bênçãos. Observe que aqui nós temos pelo menos 4 pescadores, que eram pessoas absolutamente desprezadas. Nós temos aqui um cobrador de imposto, que é um sujeito que se aliou ao Império Romano e se sustentava através do roubo e da corrupção. Nós temos aqui um zelota, que é um sujeito disposto a pegar em armas para derrubar o Império Romano. Mas, Bernardo, como é que pessoas tão diferentes podem estar nesse grupo? E como todos eles podem ser santos? Sabe, pessoal, o maior erro que se tem
é achar que você é santo porque você fez isso, aquilo ou aquilo outro. A santidade é um chamado de Jesus para você. Jesus te chama. A palavra vocação, ela tem a ver com o chamado. Nós todos temos vocação para a santidade. Nós todos somos chamados à santidade. Não tem nada a ver com aquelas outras coisas de você dizer que fulano resolveu fazer isso e se tornou santo, fulano resolveu fazer aquilo e se tornou santo. Não. Mateus, o publicano, se torna santo porque é chamado para Jesus, para segui-lo, e segue ele. Simão, o zelota, é santo porque foi chamado por Jesus para segui-lo, e ao segui-lo se torna santo. A gente está à beira de celebrar todos os santos, e a gente tem que entender que a multidão dos santos não é diferente da multidão dos discípulos. A multidão dos santos é a multidão dos discípulos assim reconhecidos como santos. Mas o chamado de cada santo não é diferente do chamado de cada discípulo. É por isso que hoje eu estou fazendo a live A Multidão dos Santos, e dia 1º eu vou fazer a multidão dos discípulos, dia 1º eu farei a multidão dos santos. Porque um não é diferente do outro. E acima de tudo, a gente precisa entender que a todos o chamado é o mesmo. Vem e segue-me. É só isso. É só você estar disposto a seguir Jesus, a tentar passar pela porta estreita. Jesus fala assim: esforçai-vos para passar pela porta estreita. Ele não fala, passem pela porta estreita. Do mesmo jeito que Jesus não vira e fala assim, façam isso para ser santo. Ele só pede, vem e me segue. É esse o grande mistério dessa multidão de discípulos. Amém? Bom, deixa eu ver. Consegui me manter no tempo, né? Dia de São Lourenço, por exemplo, eu não consegui. Eu passei o tempo. Dia de João 23 eu também não consegui. Me passei do tempo. Mas hoje eu consegui me manter, né? Mas estamos juntos aí. Eu vou acabar a live mais cedo, porque vocês sabem que quando eu estou aqui no trabalho eu tento não me esticar muito. Mas eu não vou deixar de dar a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Simão Zelota. E Judas Tadeu, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Maria Alice mandou amém com mãozinha de oração. Djalma Doraci mandou o amém também. Diane mandou amém, carinha sorrindo, mãozinha de oração e girassol. Opa, gostei do girassol. Pessoal, quem puder, fique em casa. Precisou sair. Máscara, tá? Máscara é bom, máscara protege, hein? Contem com a máscara. Teve oportunidade, pintou a chance, toma a vacina, primeira dose, segunda dose, dose de reforço, a vacina que for. A melhor vacina é aquela que está no seu braço. Hoje sempre glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Pão e paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Até amanhã, 15h30. Tchau, tchau.